Muito bem, estamos aqui novamente e agora é pra valer. Espero que você esteja cumprindo com o nosso acordo e tenha reservado 30 minutos do seu tempo para ter foco exclusivo nesse meu vídeo. Eu vou passar uma apresentação completa de como funciona a franquia Premia Pão. Se você não me conhece, meu nome é Rafael Matos, eu sou o cofundador, presidente da franquia Premia Pão. E antes de contar um pouco sobre como funciona a Premia Pão, eu queria passar um minutinho e contar um pouco da minha história pessoal, da minha trajetória empreendedora para ter chegado até aqui. Bom, aos 18 anos de idade, depois de ter saído do colégio, eu fui para a faculdade nos Estados Unidos. Acabei ganhando uma bolsa de atleta e fui estudar jogando vôlei lá na Universidade Americana. O meu sonho na época era ser jogador de vôlei. Jogava vôlei desde os meus 7 anos de idade. Mas foi lá que eu me apaixonei pelo empreendedorismo. No meu último ano de faculdade, acabei pagando algumas cadeiras de empreendedorismo de pequenos negócios. E lembro muito bem, em uma dessas aulas eu assisti a um case de sucesso de uma empresa muito jovem que tinha acabado de se tornar milionária por prestar serviços de assistência técnica para smartphones, iPhone sendo bem específico. E naquela época, quando eu assisti aquele case, eu pensei, cara, ainda não existe isso no Brasil. O iPhone, na verdade, era algo muito recente. Então eu pensei, eu posso trazer essa ideia para o Brasil. E foi então onde nós formatamos essa ideia e trouxemos para o Brasil o que foi a minha primeira empresa, a minha primeira experiência com empreendedorismo. Essa empresa ela existe até hoje, é uma das principais empresas de assistência técnica do estado do Rio Grande do Sul. Na época eu vendia minha participação para o meu sócio, mas hoje essa empresa tem mais de 6 unidades espalhadas por todo o estado. E depois disso, eu decidi voltar para Recife, que era a minha cidade natal, e participar de um processo seletivo de uma multinacional. Eu queria aprender, de fato, como grandes empresas funcionavam, para depois sim voltar a empreender e galgar a minha carreira empreendedora. Foi então onde eu conheci a EY, uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo. Fiz o processo, fui aceito e passei 3 anos trabalhando nessa empresa, auditando grandes empresas globais como a Coca-Cola, a FedEx, a Burger King, a Bunge. E lá dentro eu pude entender como funcionavam todas as áreas das empresas, auditando os balanços financeiros, auditando os processos e controles internos e conseguir uma bagagem muito boa para depois poder utilizar aqui na Premia Pão. Mas no meu último ano da Ernest, eu já estava querendo, com a vontade muito grande de voltar a empreender. Então eu comecei a pesquisar na internet as microfranquias. Franquias baratas, com investimento de até 100 mil reais. Era o que na época cabia no meu bolso. E foi nessa pesquisa onde eu me deparei com a publicidade em saquinho de pão. Foi amor à primeira vista. Eu nunca tinha escutado falar naquilo antes e para mim era como se tivesse sido uma ideia que eu nunca tinha pensado antes. Uma ideia genial. Como é que ninguém nunca pensou em transformar o saquinho de pão, aquela embalagem que entra na casa do cliente todos os dias, em um veículo de mídia? Então, para mim, essa ideia tinha caído como uma luva. Eu então me aprofundei nesse negócio e entendi todos os benefícios. São impressos mais de 30 mil saquinhos que são espalhados de forma gratuita nas principais padarias da cidade. É uma mídia de alta exposição porque ela dura minutos na frente do cliente, no café da manhã e do jantar, num momento muito agradável do dia, um momento muito receptível a consumir qualquer tipo de mensagem publicitária. Além de ser ecológica, ela também é muito barata. O custo-benefício para anunciar no saquinho de pão é muito bom, porque você acaba rateando aquele espaço com outras empresas, dividindo o custo de impressão e você acaba tendo uma distribuição gratuita, ao contrário, por exemplo, de panfletagem, que você paga para imprimir e paga para distribuir. E com toda essa pesquisa já bem aprofundada, já mapeando as principais padarias da minha região, entendendo melhor o modelo de negócio e o produto que eu ia vender, eu chamei um amigo meu para participar dessa sociedade, que hoje é o meu sócio da Premia Pão, o Pedro Machado. Na época eu não tinha tempo e não conhecia muito bem a região que a gente ia atuar. E ele tinha os dois, porque ele era personal trainer e ele já morava nessa área durante muito tempo. Na verdade, a vida inteira dele. E foi nessa parceria que a gente construiu
um negócio de sucesso. A gente trabalhou com esse tipo de venda durante alguns meses e aperfeiçoamos diversos processos, como técnicas de venda, diversas formas de abordagem. Tivemos um sucesso muito bom com esse negócio, mas tivemos uma grande decepção, que foi a franquia que a gente tinha adquirido. Somente lá dentro da franquia a gente percebeu que ela era uma franquia falsa, uma micro falsa franquia. Era quase como se fosse uma pirâmide financeira. Eles emitiam nota muito abaixo daquilo que eles vendiam para a gente, sonegando imposto. O modelo de negócio deles não cobrava royalties. E royalties é onde qualquer franquia se sustenta. Quando não existe uma receita recorrente mensal para a franqueadora para custear toda aquela estrutura de serviços que é passada para a rede de franquias, não existe longevidade e sustentabilidade. E eu sei disso porque a minha família trabalha há mais de 15 anos no segmento de franquias, com grandes redes de franquias no segmento de alimentação, com selos de excelência na ABF por 15 anos consecutivos. Então eu já estava imerso nesse segmento, nesse modelo de negócio de franchising e conhecia muito bem como as franquias operavam. E foi exatamente nesse ponto que eu comecei a me questionar. Quer dizer então que se deixar de entrar novas franquias dentro da rede, essa empresa vai deixar de ter faturamento e receita? Como é que ela vai poder continuar oferecendo o serviço para a rede de franqueados atuais? E nesse pensamento, depois dessa grande decepção, a gente decidiu criar a Premia Pão e ter um posicionamento de altíssimo profissionalismo com grandes diferenciais que fizeram a Premia Pão em apenas 2 anos se tornar líder desse mercado e destaque dentro de todas as franquias do Brasil. Foram 2 diferenciais que fizeram a gente ter destaque em inovação. O primeiro deles é a premiação. Nós percebemos que nós entregávamos para a padaria uma redução de custos muito grande, uma vantagem para o anunciante de uma mídia de alto impacto extremamente barata, mas não pensávamos no consumidor final, aquela pessoa que vai alimentar toda a cadeia, o consumidor do pão. Exatamente nesse pensamento que nós criamos a premiação, algo que trouxesse o consumidor para próximo da nossa mídia, algo que atraísse de fato o consumidor ao nosso produto. Então no saquinho de pão da Premia Pão, nós divulgamos prêmios nacionais, onde em todos os saquinhos que nós produzimos, no topo do saquinho vem uma divulgação de um prêmio. E o consumidor pode concorrer a esse prêmio entrando no nosso site ou acessando o nosso aplicativo específico que nós desenvolvemos. Para essa ação, digitar o código de sorteio ou escanear o QR Code do saquinho e esperar o prêmio do mês para saber se ele vai ser sorteado ou não. Então nós já divulgamos diversos prêmios no Brasil inteiro, como moto. Vamos divulgar um carro agora esse ano, diversas passagens internacionais e diversos outros prêmios, que são objetos e sonhos de consumo do brasileiro. E além desse grande diferencial, nós trouxemos outro grande diferencial que fez a gente se posicionar de forma muito estratégica nesse mercado, que é a parceria exclusiva com as padarias. É isso mesmo. Toda franquia Premia Pão tem nas mãos o poder de tornar aquela padaria parceira uma parceria exclusiva, onde nenhuma outra empresa do segmento pode chegar, somente a Premia Pão. Já são milhares de padarias parceiras pelo Brasil e com isso nós nos tornamos cada vez mais líderes, se posicionando nesse mercado de forma predatória. Quer saber como funciona? Eu vou explicar. Além da redução de custos, nós entregamos através do nosso franqueado uma assessoria de marketing online e offline para aquela padaria. Aquela padaria que na maioria dos casos não tem agência de marketing e não tem nenhuma comunicação profissional para divulgar os seus produtos, para divulgar a sua marca. E pensando nisso, nós da Premia Pão já produzimos diversos materiais de auditoria e materiais de comunicação para essas padarias utilizarem no dia a dia. Você vai poder entender com detalhes no vídeo aqui abaixo desse vídeo, onde você vai poder entender quais são todos esses materiais que nós já produzimos para você ter um contrato exclusivo com essa padaria,
onde ela vai ter cada vez mais benefícios nessa parceria e você ter um canal exclusivo de distribuição. Não só para você botar nos seus saquinhos lá, mas também para você fazer ações de trade marketing, ações de pós-venda nessa padaria, transformando aquele estabelecimento numa vitrine para o seu negócio. E foi assim que a Premier Pão se tornou líder desse mercado e uma das micro franquias mais procuradas pelos brasileiros na internet. Agora que você teve acesso a um pouco à história da Premier Pão e como ela foi concebida, eu quero entrar um pouco no detalhe desse segmento, o segmento de publicidade. Você sabe, publicidade e propaganda é um segmento bilionário. São mais de 11 bilhões de reais investidos em publicidade e em propaganda somente aqui no Brasil. E todas as empresas, seja ela uma pequena empresa ou uma empresa enorme, elas têm que fazer publicidade e propaganda. É a única forma que ela consegue divulgar o seu produto para o seu cliente final. E exatamente nesse segmento que a gente está inserido. Falando especificamente no nicho de publicidade em saco de pão, eu consigo te falar que a gente, dentro desse mercado de publicidade, conseguiu se encaixar como uma mídia alternativa muito interessante. Temos diversos estudos de caso onde a gente produziu vídeos que estão lá no nosso YouTube que você pode conferir, de grandes empresas que divulgaram com a gente, enxergaram na gente uma forma diferente de anunciar a sua marca e de estar presente no dia a dia do seu cliente com todos aqueles benefícios que eu já te expliquei. E o mais legal da nossa mídia é a democratização que ela traz. Se você mora numa cidade de 50 mil habitantes, você consegue trazer esse produto para os anunciantes da sua cidade. É uma mídia muito democrática, porque ela atende tanto as pequenas empresas quanto as grandes empresas de grandes metrópoles. Deu para entender como funciona a Premier Pão até agora? Legal! Então, nesse momento, eu vou contar um pouco o passo a passo da nossa franquia. Como funciona para você se tornar um franqueado e como é a sua atividade no dia a dia. A primeira coisa que eu queria falar para você é que na Premier Pão você tem um contrato de exclusividade conosco. Ou seja, nós mapeamos dentro da sua cidade quais são os bairros ou as cidades que fazem sentido você entrar de forma exclusiva e ninguém mais, nenhuma outra franquia poder entrar dentro da sua região. É uma região exclusiva de distribuição e não de venda. Ou seja, você pode vender em cidades vizinhas, mas somente distribuir naquela sua região exclusiva em contrato. Nosso contrato dura 2 anos, mais 2 anos de renovação automática sem nenhum custo extra e você tem nas mãos um modelo de negócio home-based, ou seja, você tem um baixo custo de implantação porque você não precisa montar nenhum escritório, você não precisa abrir nenhuma loja, você vai ter a sua casa como base do seu escritório e atender os seus clientes no dia a dia, seja por telefone ou seja em campo, indo atrás dos estabelecimentos daqueles clientes. E com isso o seu custo fixo é praticamente zero. O único custo operacional que você vai ter é da gasolina, é do telefone. Você não vai pagar aluguel, mão de obra, energia. Você vai trabalhar sozinho, porque nós vamos te dar toda a retaguarda que você precisa para desenvolver esse negócio. Então, a partir do momento que você adquire a franquia Premier Pão, você recebe em casa um kit físico, um material completo que você precisa para tocar o seu negócio no dia a dia. O detalhamento desse kit físico você vai poder ver aqui abaixo em algum desses vídeos que a gente também vai divulgar nessa página. Além desse kit físico, você vai receber no seu e-mail imediatamente um kit digital. Um material repleto de informações, apresentações, modelo de contrato, templates, tudo que você precisa eletronicamente para você também tocar o seu negócio. O acesso à plataforma corporativa, que é o que a gente chama de Premier Pão University, onde você vai ter todo o aprendizado do seu negócio. E lá você vai poder também ter acesso à comunidade de franqueados e acesso a fóruns de discussão de tópicos importantíssimos que nossos franqueados têm no dia a dia, para vocês trocarem experiências, compartilharem dúvidas do seu negócio diretamente nessa plataforma desenvolvida por nós. Além disso, todo franqueado da Premier Pão, ele possui um site personalizado. Nós produzimos um site para você com a sua cara,
com o seu portfólio de padarias, com o seu portfólio de tiragens. Por mais que você ainda não tenha nenhuma tiragem no início, nós produzimos algumas tiragens genéricas e incluímos dentro do seu site com todas as suas informações pessoais de contato, para você poder fazer todo o impulsionamento que você precisa para o seu marketing local. E o melhor de tudo é que esse site ele já tem ferramentas de inbound marketing para você conseguir transformar aquele visitante em um lead. E dentro dessa ferramenta, a gente também te entrega pronta um CRM. Além da automação de marketing de e-mails que vão ser disparados, você tem um CRM, uma plataforma de gestão de clientes. Uma plataforma própria que você vai ter em mãos. E a gente vai te dar todo o treinamento que você precisa para saber utilizar essa ferramenta da melhor forma possível. Essas ferramentas e outras que nós criamos e desenvolvemos para você são ferramentas de altíssima tecnologia e inovação que você não vê no mercado. O que acontece na prática na Premier Pão é que você investe numa micro franquia e acaba ganhando uma grande franquia de super estrutura. E falando em estrutura, quero falar para você um pouco como funciona alguns setores da nossa empresa em prol do nosso franqueado. A nossa equipe de expansão, ela tem todo um processo de seleção para escolher o melhor perfil de franqueado que vai entrar na nossa rede de franquias. E ela também está responsável por fazer você escolher a melhor região, o melhor mapeamento que vai fazer com que você se enquadre no melhor tamanho de franquia para a sua área. Além da nossa equipe de expansão, nós possuímos uma equipe de suporte, uma equipe de franquias altamente qualificada para te entregar o melhor apoio possível, seja ele em técnicas de venda, seja ele em apoio de marketing, seja ele em apoios operacionais, e temos também dentro dos primeiros 60 dias de franquia uma espécie de incubadora, pessoas responsáveis para fazer com que o seu sucesso seja ainda mais evidente e objetivo. Então nessa equipe de suporte, nós temos muitas pessoas que trabalham no dia a dia focadas no sucesso da nossa rede de franqueados. Além dessa equipe de suporte, nós também temos uma equipe de marketing que está pensando e planejando cada vez mais em novas campanhas comerciais, campanhas de garota propaganda, de assessoria de imprensa para fazer com que a nossa marca e talvez cases de sucesso de franqueado sejam estampados em grandes revistas ou até acabem virando notícias jornalísticas. Além dessas equipes, também temos uma equipe de designers, a nossa equipe de criação, que trabalha produzindo as peças gráficas que são estampadas nos nossos saquinhos de pão. E é a partir dessa equipe que a sua tiragem é layoutada, ela é aprovada, enviada para a indústria, que fica em São Paulo, uma indústria terceirizada. A produção dura em média de 7 dias e depois ela é enviada para você. Quando você recebe os saquinhos em mãos, você distribui eles de forma gratuita nas melhores padarias parceiras da sua cidade. E a partir daí, o negócio passa a acontecer. É lá onde a mágica acontece, dentro das padarias. E nesse momento você pode me perguntar, Rafael, como funciona o passo a passo, o dia a dia de um franqueado? Vamos supor que eu entre na franquia amanhã, o que eu tenho que fazer? Bom, seguinte, os primeiros dias de franquia você precisa focar no seu conhecimento. Você precisa se capacitar e a nossa plataforma corporativa, ela traz isso para você. No mínimo, uns 3 dias somente de imersão no conteúdo. E não se preocupe, nossa equipe de suporte ela vai estar presente nesse momento e ela vai te indicar o melhor caminho. Depois de você absorver todo o conhecimento necessário, você vai ativar as padarias. É o primeiro passo que você vai fazer em campo. Você vai ter o contrato de exclusividade, você vai ter todos os benefícios e os materiais prontos para entregar para a padaria. Depois desses contratos, você vai montar uma lista de padarias e aí sim você vai poder sair para campo e fazer o seu estudo e mapeamento de prospecção de clientes. Essa lista de padarias ela é muito importante porque ela é uma comprovação, a garantia da distribuição das campanhas. E nesse treinamento que a gente te oferece na plataforma, a gente vai te indicar a melhor forma, a melhor abordagem que você vai precisar ter para você entrar nas vendas do teu produto.
Mesmo que você não tenha experiência nenhuma em vendas, a gente te ensina a venda consultiva. Aquela venda onde você vai entregar um benefício para o teu anunciante, que é uma auditoria gratuita do negócio dele, um checklist que a gente mapeou. A gente vai te ensinar você a entregar esse checklist, a dar um benefício para ele, para a partir daí ele ter confiança em você como especialista em marketing e como alguém que conhece da empresa dele, do negócio dele, para oferecer uma solução específica. E com essa proposta de valor muito clara, de um anúncio produzido gratuitamente, de uma distribuição de uma mídia em massa, também distribuída gratuitamente, com auditoria de marketing gratuita, são 3 grandes vantagens que você entrega de uma vez só para o teu anunciante. É muito difícil ele dizer não para o nosso negócio. Então beleza, agora que você entendeu como funciona a franquia por completo, vamos entrar nas formas de investimento para você adquirir a franquia Premia Pão. Nós temos 3 opções de franquia para você. Uma franquia de uma cidade de até 100 mil habitantes, uma franquia de uma cidade de até 200 mil habitantes e, por último, uma franquia de uma cidade de até 300 mil habitantes. O investimento para cada uma dessas franquias vai variar de 10, 15 a 20 mil reais, como você consegue ver na tabela aqui ao lado. E além da taxa de franquia, do investimento inicial que você vai investir dentro desse negócio, você também vai pagar royalties mensais. São exatamente os valores que representam todo o custo rateado de todo o serviço que a gente entrega, que a gente engloba dentro do nosso setor de marketing, de TI, de suporte, de franquia, tudo isso de uma vez só, empacotado para você através dos royalties. Lembra, essa é a única forma que a gente consegue montar toda uma estrutura profissional, te entregar ferramentas de altíssima qualidade e que você paga um preço muito baixo comparado com o que você pagaria dentro do mercado. E esse valor de royalties são custos fixos mensais. Independe se você produziu 2 tiragens por mês ou se você não produziu tiragem nenhuma. Mas olha, nesse exato momento, nós estamos oferecendo para o franqueado que adquirir a franquia da Premia Pão agora, nos próximos dias, um bônus muito interessante. Ao adquirir a franquia Premia Pão, o franqueado ganha automaticamente uma outra franquia, a franquia Papelogo. É uma franquia que a gente desenvolveu do zero, com um produto de social media, de produção de conteúdo para redes sociais, para pequenos e médios negócios que não têm agência ou que já pagam muito caro hoje para ter uma agência de gerenciamento de redes sociais. Você vai entender todos os detalhes de como funciona essa franquia no vídeo abaixo. Em algum desses vídeos também vai ter uma explicação melhor de como funciona essa franquia e os produtos que lá vende. Mas eu posso dizer agora que essa franquia ela custa por si só 10 mil reais e que você vai estar comprando a franquia Premia Pão e ganhando essa franquia de graça automaticamente. É como se fosse 2 franquias em uma oportunidade única que só temos agora disponível para você. Tá ficando muito bom, né? Mas olha, ainda não acabamos. Eu quero te passar agora uma projeção de faturamento. O quanto você vai ganhar para trabalhar com a Premia Pão. Então vamos agora para outra câmera que eu vou te mostrar uma tela de uma projeção de faturamento médio de mercado. Como você consegue ver na tela aqui ao lado, a gente montou uma projeção média. Um faturamento médio por tiragem. Ao você vender os 34 módulos que tem no saquinho de pão, o módulo é mais ou menos o tamanho de um cartão de visita. Você vendendo cada módulo a uma média de R$ 380, que já é um preço promocional sugerido, você vai ter um faturamento próximo de R$ 13 mil. Esse é o faturamento bruto. Mas com ele você vai ter apenas 3 tipos de custo. O primeiro custo é o custo da produção. Você vai pagar para a indústria esse valor que está aqui na tela ao lado para que a indústria produza para você os 30 milheiros. Também temos outras opções de quantidade de milheiros disponíveis, de 10 mil, de 20 mil, de 40, 50, até 100 mil saquinhos de pão. Depende da sua campanha. 30 mil sacos é a campanha normal, é a campanha padrão que a gente faz. Além do custo de produção, você também tem o custo de royalties mensais, tá? Lembrando que esse é o custo mensal, independentemente da quantidade de tiragens que você faça naquele mês.
E por último, você vai ter o custo de frete. Como eu disse, a indústria fica em São Paulo, então dependendo de onde você está, o frete vai variar entre 200 até 400 reais. Em São Paulo, por exemplo, pode até sair de graça se você for coletar o seu material diretamente da indústria. E com isso você tem um lucro bruto que você está vendo aqui na tela. Desse lucro bruto, você vai ter apenas custo com gasolina, custo com talvez uma impressão na gráfica local, ou talvez até um custo de telefone para chegar no custo líquido, tirando os impostos. E falando de imposto, a gente sugere todo franqueado abrir um MEI, um microempreendedor individual. E com isso, você reduz muito o custo de imposto que você paga e também toda a parte burocrática. Mas não se preocupe que a gente vai te passar tudo isso de forma detalhada no manual de franquias e na plataforma de treinamento. E você me pergunta, Rafael, em quanto tempo eu consigo fazer uma tiragem? Em quanto tempo eu consigo ter essa rentabilidade para mim? Em média, uma campanha ela dura 30 dias. Você pode ter essa rentabilidade por mês. Essa é a média dos nossos franqueados. Mas a gente também tem franqueados que conseguem produzir uma campanha em apenas 7 dias. E até franqueados que fazem campanhas exclusivas. Ou seja, em apenas uma venda, em apenas um dia, ele consegue fechar uma tiragem inteira. Mas com um cálculo médio, você vê que o seu payback, que é o retorno de investimento, fica por volta dos 2 a 3 meses. Você vai investir entre 10 a 20 mil reais e a sua rentabilidade mensal vai estar na casa dos 5 mil, 6 mil, depende realmente de quanta dedicação e tempo você vai impor para o seu negócio. O que a gente enxerga muito bem dentro da nossa rede de franqueados é que como você vai trabalhar de casa praticamente sozinho e você não tem nenhuma loja para você abrir, você de fato precisa de ter uma dedicação, uma disciplina para tocar o seu negócio. E somente através daí que você vai ter sucesso. A gente vai te dar todo o know-how, toda uma estrutura, uma retaguarda. A gente vai trabalhar no dia a dia da nossa franquia para fazer com que você tenha o sucesso que você espera e que você sonha. Mas vai depender de você para que você realize tudo que você esteja esperando. E o medo nesse momento pode até existir, porque talvez você nunca tenha empreendido antes, ou talvez porque você não conhece o mercado de vendas, ou talvez porque você não tem muito dinheiro e tudo que você tem é o suficiente para você investir nesse negócio. Mas, olha, posso te dizer, toda decisão de empreendedorismo, ela tem que ter um medo por trás. Porque o medo é o que vai fazer você calcular. O medo é o que vai fazer você transformar o sentimento em superação. É o que vai fazer você ter coragem e assumir o desafio e ir para frente. Somente assim você vai entender que sucesso é uma decisão e indo com medo que você vai calcular todos os seus riscos e você vai ponderar se faz sentido você entrar nesse negócio. E para te falar informações importantes, para que você até perca um pouco desse medo, as franquias já são conhecidas por reduzir drasticamente a taxa de mortalidade dos negócios. Isso é divulgado pela ABF. E a ABF ela chancela as empresas que estão qualificadas para entregar os melhores suportes de franquia que existem no Brasil. E nós temos sim a chancela da ABF. Nós temos a chancela de diversas outras empresas, como pequenas empresas e grandes negócios, como a Exame, o Serasa Experian, já divulgaram a Premia Pão como empresas de sucesso, como empresas promissoras. Nossa franquia é uma franquia que foi formatada para o sucesso. Já é um negócio validado de alguns anos, com diversos cases de sucesso. Então eu quero que nesse momento você não só receba a minha informação como se fosse verdade, mas que você também estude a nossa franquia. Fale com alguns franqueados da nossa rede, converse com um analista da nossa empresa, com o nosso consultor comercial, que ele vai poder te dar todos os subsídios para você tomar a melhor decisão. A gente sabe que comprar a franquia não é comprar um produto, é entrar numa parceria de longo prazo. Uma franquia como a Premia Pão, na verdade, é fazer parte de uma família. A gente identifica que todos os nossos franqueados, nossos colaboradores, na verdade, somos uma coisa só. Somos uma grande família. E por fim, eu queria te fazer um convite. A gente tem muito prazer em receber
no dia a dia os nossos franqueados, os candidatos a franquias aqui na nossa sede para conhecer a nossa estrutura, para captar a nossa energia, para conhecer a nossa equipe, entender de perto como funciona o nosso negócio. Então, por favor, se você tiver oportunidade, vem aqui. Vai ser um prazer te conhecer e contar mais detalhes de como funciona o nosso negócio, porque afinal é muito difícil compactar tudo que é a Premier Pão em um vídeo de 30 minutos. Mas você já pode ver que aqui abaixo, nessa página, também tem outros vídeos detalhados de outros benefícios, de outros valores que a gente agrega ao nosso negócio. Então agora você pode assistir a esses vídeos e entender detalhadamente como funciona cada um desses benefícios. Se você também quiser entrar em contato agora com um dos nossos analistas comerciais, a gente também disponibiliza o WhatsApp deles. Aqui abaixo tem um botão que você pode clicar e já ir direto para o WhatsApp e tirar todas as suas dúvidas. Espero ter te ajudado com essas informações. Te encontro do outro lado. Um grande abraço e até mais.